Nós estamos falando, sobre os atributos de Deus. Olha, para mim tem sido uma série inspiradora. Mas antes, eu queria me apresentar aos irmãos de Ribeirão. Meu nome é Marcos. Talvez alguns de vocês falem, esse rapaz aí eu já vi em algum lugar. Talvez você viu meu irmão mais velho, o Marcelo, Alguns me confundem com o Marcelo, que está lá na Zona Leste. Também a Magali, que é da administração lá de São Paulo, é minha irmã. Então os Araújos estão espalhados por todo o Brasil. Então eu fui batizado em 90, fui batizado em São Paulo, sou paulista, sou paulistano. Eu fui batizado em 90, eu tenho 31 anos, esse mês de novembro vou completar 31 anos de cristão, olha só. Alguns presentes aqui não têm 31 anos, hein? Eu não fui batizado com 2 anos de idade, não é isso, mas fui batizado com 22 anos. Sou casado com a Denise, 26 anos a gente é casado, graças a Deus. Então um pouquinho de mim aí. Queria mandar um abraço especial para o Leandro e Ivane, que lideram a igreja. E também, olha, vocês sabem que eu sou do Capão Redondo, não é? Lugar abençoado, Capão Redondo, viu? Quando nós começamos o bate-papo lá no Capão Redondo, um amigo foi batizado, o nome dele é Edmilson Araújo. Não é meu irmão, mas é um Araújo. E ele foi batizado lá no meu bate-papo, lá no Capão Redondo. Aí o mundo deu voltas, ele saiu um pouco da nossa comunidade, voltou, e adivinha onde ele está agora? Lá em Ribeirão Preto. Então, do Capão para o mundo, Irmãos, voltando ao assunto de estudar os atributos de Deus, nós só estamos arranhando esse estudo. Estudar os atributos é muita ousadia. Queremos falar de quem é Deus, mas a Bíblia ela dá algumas direções importantes, boas direções profundas, e nós estamos assim conscientes da nossa limitação. O que nós estamos falando só risca a superfície de quem é Deus. Eu queria te encorajar, porque é tão importante que você conheça Deus. Salmos 113, versículo 5 diz o seguinte: quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas? Quem é como Deus? Todo ser humano deveria perseguir esse alvo, conhecer a Deus. Deveria ser o maior objetivo. Sabe, se eu parasse as pessoas na rua e perguntasse qual é o seu maior objetivo, eu tenho certeza que quase ninguém falaria conhecer a Deus. Tomara que essa não seja a realidade da igreja, porque o maior objetivo da igreja é a cada dia conhecer a Deus. Jeremias 9, 23 a 24 diz assim, você pode anotar e depois você pode acompanhar em casa, mas Jeremias 9, 23 a 24 diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agradam, declaro o Senhor. Então o que Jeremias está falando, olha, se tem algo que você tem que se orgulhar, é de conhecer a Deus. Eu sei que os atleticanos aqui em Minas estão muito orgulhosos, Nosso time está arrebentando, está indo muito bem, e é interessante, conforme o time vai avançando, você começa a conhecer mais o time, Olha, tem o Hulk, tem o Zaracho, nossa, e você vai, e você acompanha, e você quer conhecer mais, é ou não é? E você até compra a camisa, e você quer declarar, olha, eu sou atleticano. E eu não vou falar do Cruzeiro, porque esse não é o ponto aqui. Mas Deus é soberano, Deus está no controle, não se preocupe. Mas quando você tem interesse por algo, você começa a querer conhecer mais. E o que Jeremias está falando, que se você vai sentir orgulho de alguma coisa nessa vida, não é da sua profissão, não é de quanto você tem conhecimento acadêmico,
não é o quanto você sabe de esporte ou de qualquer outra coisa. Se você vai sentir orgulho nessa vida, tem que ser porque você está se esforçando para conhecer a Deus. E é o que Jeremias fala, é o que nós estamos tentando falar. Olha, conhecer a Deus é algo que você deve perseguir, é algo que você tem que se esforçar. Eu fico um pouco triste, sabe, irmão? Eu sou aquele discípulo raiz. Quando eu fui batizado, me ensinaram: você precisa ter um caderninho, você precisa anotar, porque assim quando alguém pregar ou te dar uma aula, você vai para sua casa e você estude mais. E eu lembro que quando estudaram comigo, falaram: olha os exemplos dos irmãos, eles recebiam o ensino e eles gastavam tempo para ver se aquilo é verdade. E eu ficava entusiasmado, e eu pegava, anotava, e com o tempo, parece que esse entusiasmo de aprender mais sobre Deus, esse desejo de aprender mais sobre Deus, ele vai se perdendo. E nós estamos falando sobre os atributos de Deus, e não é fácil. Há atributos que você vai precisar muito mais de alguns minutos para entendê-lo. Nenhum homem vai ser capaz de falar exaustivamente sobre um atributo. E às vezes alguns de nós chegamos para aprender sobre Deus de maneira relaxada. A nossa mente está viajando. Você está pensando na morte da bezerra. O seu celular está te falando: olha, chegou notificação, aniversário de fulano, Facebook, né? Instagram, os mais velhos falam ainda do Facebook, né? Instagram, YouTube, fulano curtiu. E nessa época de um ensino online, né, que a gente tem falado bastante, assim, a maioria da igreja não está presente fisicamente. Eu fico pensando quantas distrações acontecem. Sabe, os nossos jovens, eu quero te chamar: olha, você precisa anotar, você precisa parar, refletir sobre o que nós estamos falando, porque nós estamos falando sobre o nosso Deus. Você está perseguindo isso? E você mais velho, você está perseguindo isso? Você está lá ligado, você está lá preocupado, você sai daqui e puxa, esse atributo é importante. Irmãos, falar dos atributos de Deus me traz tanto consolo. Eu vou falar de alguns nós já ensinamos, outros ainda não, mas me consola saber que Deus é soberano. Não te consola? No meio de uma pandemia, não te consola? Deus está no controle. Apesar do medo, apesar dessa insegurança, quando eu fico meio apavorado, eu volto para esse atributo e sei que Deus é soberano. Não te consola saber que Deus é supremo? Não é só, nós temos um Deus supremo, Ele é que manda, Ele é que faz. Nós temos um Deus supremo, nós temos um Deus fiel, nós temos um Deus justo, nós temos um Deus santo, onipotente, onisciente, imutável. Nós temos um Deus paciente, nós temos um Deus cheio de misericórdia, cheio de amor e tantos outros atributos. E hoje nós vamos falar de um atributo que me emociona, que é a graça de Deus. Vamos lá em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. Presta atenção, ouça sobre esse atributo. Queria muito que você entendesse o valor e o poder desse atributo em nossas vidas. Eu vou usar o livro de Efésios capítulo 2, Paulo escreve esse livro quando ele estava preso, para irmãos que viviam numa boa condição. Eles eram uma espécie de Estado romano, desfrutava de todos os benefícios, é como um país de primeiro mundo na época, e eles se apoiavam nisso. Puxa, eu sou cidadão romano, né? Nossa província é avançada. Era uma população assim, muito ligada aos mistérios. E Paulo na cadeia lá, sofrendo, ele fala sobre a graça. E olha o que ele fala em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe e o poder do ar,
o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Que maravilhoso! O atributo da graça é um atributo que nós chamamos de comunicável. Existem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Eu vou dar um exemplo rápido. Por exemplo, o comunicável é aquilo que Deus compartilha conosco: o amor, a justiça. De alguma maneira o ser humano também consegue replicar isso. A graça também, nos evangelhos nós somos chamados a ter uma atitude de graça. Os incomunicáveis é aquilo que só pertence a Deus. Por exemplo, onisciência, onipotência, a supremacia, isso só pertence a Deus. Isso Deus não divide com ninguém, só para que você tenha uma ideia. Mas a graça é um atributo que Deus espalha sobre nós, que Ele divide, que Ele nos dá. A graça, irmãos, ela é a coluna do Evangelho. Esse atributo é o início de tudo, e Paulo ele vem e ensina sobre a graça. E é tão interessante saber que Paulo é aquele homem mau. Antes ele era um homem mau, perseguia a igreja. Ele fala: eu sou o pior dos pecadores, eu perseguia a igreja, eu não merecia e eu não mereço. Então Paulo vem e fala sobre a graça, e ele fala: olha, graça é o favor imerecido que nós recebemos de Deus. Você e eu não merecemos em nada, mas Deus nos dá da sua graça. A graça comunica o que? Estávamos perdidos e Deus nos salvou. Não é você indo para Deus, mas é Deus vindo até você. A graça, ela comunica o que? Que é um Deus que nos liberta. Ele vai até os mortos. Paulo ele fala assim: olha, vocês estavam mortos. Eu e você, irmãos, estávamos mortos em nossos pecados. Você que não conhece o Evangelho, você está morto em seus pecados. Espiritualmente, o seu estado espiritual diante de Deus é de morte. E o Evangelho ele tem essas duas características. O Evangelho tem uma boa notícia, mas ele começa com o quê? Com uma má notícia. Qual é a má notícia? Você está condenado, você não merece. E Paulo ainda fala assim: naturalmente você merece a ira de Deus. Por natureza, porque nós herdamos uma natureza humana. Por natureza você merece o castigo. É justo que Deus te condene. É justo. Vocês crucificaram Jesus com seus pecados, e essa é uma notícia ruim. Mas ao mesmo tempo o Evangelho veio com o quê? Com uma notícia boa. E aí que nós vemos o atributo da graça de Deus caindo sobre nós. Mas Jesus resolve isso. Ele morreu para que você fosse justo. Ele morreu em seu lugar porque você não merece, mas Ele vem e reconcilia por meio da sua graça. A graça alcançou os mortos. Depois ele fala assim: todavia Deus nos deu vida em Cristo. Todavia Deus nos deu vida. E esse é um tributo que nasce da misericórdia e do amor de Deus. Olha que incrível. Irmãos e amigos, ninguém é salvo porque é bom. Assim, eu vou em diversos velórios, né? E eu percebo assim o esforço
das pessoas de falarem bem do morto. Não é assim? Você quer falar bem dele. Você quer de alguma maneira falar, ele foi uma boa pessoa. Sim, ele merece o céu. Ele merece. Olha, irmãos, ninguém merece o céu. Não há ninguém bom o suficiente que fale assim, olha, a minha bondade é tão grande que eu dispenso o sacrifício de Jesus. Não há. Por melhor que a pessoa tenha sido, não há. Todos nós, sem exceção, precisamos da graça de Deus. Olha que atributo importante. Todos nós precisamos sermos salvos por meio de Cristo. Você não é salvo por sua religiosidade. Você não é salvo porque você é uma pessoa cheia de empatia. Você não é salvo porque você abraça uma causa justa. Você não é salvo pelas suas boas obras. Você não abre o caminho de Deus para a sua vida por causa das boas obras. Você é salvo pela graça. Amém? Amém. Você entende isso? Isso deveria transformar qualquer um de nós. Tudo começa pelas obras. As obras não são a causa da sua salvação, mas o resultado dela. Não acha que você foi salvo porque você seguiu certos passos. Olha, faça isso agora, faça aquilo agora. Ah, passou a etapa, muito bem, agora nós vamos avaliar isso. Ótimo, você está salvo. Não é assim. Somos salvos pela graça. As obras são evidências dessa salvação. Você não abre o caminho com boas obras, porque não há. As suas obras estão manchadas pela sua natureza humana, porque você é um morto, e nós só temos vida porque Jesus vem e nos dá. Irmãos, viver sem essa motivação é terrível, é terrível. Eu lembro quando eu não entendi, todo cristão tem uma ideia do que é graça. Ah, Jesus morreu pelos pecados, você não merecia, e aquilo soa bem, mas eu acho que enquanto você não se apropriar disso, você vai passar por uma vida miserável. Essa é a grande verdade. E eu lembro que em uma época da minha vida, eu posso falar assim que eu sou aquele discípulo padrão. A Denise sabe, né? Eu gosto do padrão. Tudo que você falar é assim, eu faço. Eu gosto de manual, eu gosto de direção. Se você tem uma fila e tem um cordãozinho e dá a volta lá embaixo, se eu puder passar por baixo, eu não passo. Eu tenho que dar a volta, porque eu sigo o padrão. Então, quando eu estudei a Bíblia, tudo que a igreja me falava, eu fazia. Tem que ler a Bíblia todos os dias. Eu vou ler, tem que orar, tem que pedir perdão, tem que falar com seu pai. Eu sempre fiz direitinho. Você tem que amar a missão. Amém, vamos amar a missão. Eu vim para Belo Horizonte, tem que deixar a família, deixo. Tem que deixar, deixo. Então tudo aquilo que me foi proposto como cristianismo, eu abracei e segui. Agora você precisa deixar seu país, deixo. Fui deixando, né? E Denise lá do meu lado, graças a Deus, Deus me deu uma esposa que sempre me acompanhou. Nunca estiquei a mão e fiquei sem a mão dela comigo, sempre do meu lado. E vivendo aquilo, e vai e faz, e fomos para o Paraguai, e ficamos lá 7 anos, e olha, vai para a China, eu ia, vou, e isso um certo tempo me sustentava. Só que chega um tempo, irmãos, que as obras não sustentam. Chega um tempo que só andar no carruada, né, no andar da carruagem, um discípulo faz isso, faz aquilo, vai na igreja, assim, nem doente eu faltava em culto. Ficar a consciência pesada. Sabe quando você estava no ônibus e tinha alguém do seu lado? Ai meu Deus, se eu não convidar essa pessoa vai para o inferno. O que me motivava não era a graça. Não era assim, eu preciso falar da graça para essa pessoa. Eu preciso falar, porque senão ela vai para o inferno. E eu carregava toda essa culpa. E quando eu liderava ou pregava, e se alguém falasse mal da pregação, isso me destruía. Porque eu ficava pendente dessas coisas. Porque as obras me qualificavam. E Jesus morreu por mim, mas eu me sentia assim, tentando fazer coisas para merecer o amor de Deus. Então, enquanto eu for um bom filho, Deus vai me abençoar. Alguma coisa acontecer errado, ai Deus, o que eu fiz errado? É minha culpa. E a graça só era um conceito interessante, mas não era um conceito transformador. E chegou um tempo da minha vida que eu não tinha mais prazer. Eu lembro assim que chegava a minha vez de pregar, ai meu Deus, é a minha vez. E eu tentava, eu preciso trazer algo novo, eu quero falar alguma coisa que alguém fala assim, uau, eu nunca ouvi isso.
Isso é engraçado, porque às vezes você não tem assim uma impressão que alguém prega e fala, nossa, eu nunca ouvi algo assim, não é? Aí você fica feliz, daí quem prega fala, fica feliz. Mas é claro que você nunca ouviu algo assim, saiu da cabeça do pregador, como é que você vai ver algo assim? Não está no texto bíblico. Então eu comecei a entender, puxa, peraí, não é tão bom quando alguém fala, eu nunca entendi isso. Nossa, que visão diferente. É claro, saiu da cachola, não saiu das escrituras. E sabe, chegou um tempo que eu estava assim, vazio. Irmãos, a pior coisa é você chegar num... Como eu falei, eu tenho 31 anos que eu sou cristão. A pior coisa é você ser aquele discípulo padrão que você faz tudo, mas você se sente vazio. Como é que você resolve uma coisa dessa? Porque se você está assim, eu estou meio triste, alguma coisa está errada, então eu preciso fazer mais. Quando você ainda acha que tem para fazer mais, talvez é um lado que você corra. Mas quando você, naquilo que você acredita, olha, tudo que eu queria na vida cristã, eu já fiz, eu já fui para a missão, eu já deixei o país, eu já fui perseguido, já foi lá no Paraguai, foram pais da minha casa querendo me bater, e eu falava, eu achava aquilo demais, morrendo de medo, é claro, né? E depois eu via os pais na igreja sendo batizados, eu falava, Deus, que coisa maravilhosa. Mas chegou um tempo, irmãos, que o vazio bateu. Eu vou correr atrás do quê? Então eu comecei a sentir um vazio tão profundo na minha vida, e fazendo as coisas, vindo aqui pregando, falando, discipulando, fazendo tudo aquilo que a igreja me propunha, eu fazia, mas eu não entendia ainda a graça. Foi quando Deus, pela sua misericórdia, começou a mexer comigo. Aí quando eu comecei a entender que, puxa, Deus me ama independente do que eu faço. Tinha dia que eu acordava e falava assim, hoje eu posso perder a salvação. Perdi a salvação, porque ontem eu fui rude com a Denise, porque eu briguei, eu vivia assim, parece que Deus tinha uma margarida na mão, falando assim, bem me quer, mal me quer, bem me quer, e eu vivia assim com Deus. Hoje o Senhor me quer bem, cara, eu fiz tudo certinho. Não, hoje eu pisei na bola. Sabe, irmãos, eu vivia nesse desejo de querer merecer o amor de Deus. E o que a Bíblia fala? É de graça. Você não merece nunca, mas Deus te dá. Quando eu comecei a virar essa chave na minha cabeça, eu senti uma liberdade que eu não sentia, que eu vou te falar que eu senti só no dia do meu batismo. Porque a graça fez sentido para a minha vida. E eu olhei assim, Deus me ama. E não é pelas coisas que eu faço. Não é por mim, é por Ele. O sacrifício de Jesus é suficiente para transformar, para me dar alegria, satisfação, para que eu possa ir lá e falar com meus irmãos, e se eu errar, eu vou ser corrigido e pronto. O amor de Deus não muda porque eu errei. O amor de Deus não muda porque eu pequei. E Ele vai me disciplinar, e Ele vai me ensinar, mas sempre lembrando da graça. Talvez você está nessa situação hoje, vazio. Você faz tudo que a igreja manda. Você faz tudo que você acha que deve ser feito, mas está um vazio. E você precisa fazer, o que eu posso fazer mais para preencher esse vazio? E aqui Paulo, o homem que fazia tudo, ele falou, olha, a graça. Deus encontra você morto e te dá vida, e isso não vem de você. E não é pelas suas obras. As obras que você vai fazer, é o próprio Deus que já estabeleceu para você. Olha que incrível. O plano de salvação, ele é tão perfeito. E quando eu entendi da graça, irmãos, me renovou de um jeito. Olha, me ajudou na minha relação com meu filho, com a minha esposa, com vocês. Às vezes eu olhava uma pessoa que era... Porque assim, eu tenho forças que muitos não têm. E muitos têm forças que eu não tenho. Só que geralmente o que nós fazemos, nós julgamos pela força, né? Ah, fulano, eu não, eu estou aqui, eu não falto culto, eu estou lá, mas e fulano? Então eu comecei a entender, com a graça eu comecei a ter olhos mais graciosos para as pessoas. Eu não estou perfeito, eu não estou falando assim, nossa, o Marcos é uma pessoa cheia de graça, porque eu não sou, mas eu corro atrás disso. Quando eu estou com muita raiva de alguém, eu lembro da graça, eu falo, irmãos, você conhece a graça de Deus? Quando nós comunicamos às pessoas sobre Deus, o que nós ressaltamos? O pecado ou a graça? E Paulo fala assim, que a graça,
no versículo 7, fala assim: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Irmãos, a graça é incomparável. Você não consegue comparar com nada, com nenhum amor, com nenhum sonho. Nada é e se compara com a graça. Paulo podia falar com autoridade, porque ele foi um dos maiores perseguidores. Vocês já assistiram aquele filme Paulo, o Apóstolo? Acho que está na Netflix agora. Que filme maravilhoso. Que filme, eu recomendo, assista. E lá Paulo, você vê toda o zelo, porque Paulo ele perseguia mesmo, ele perseguia Deus no sentido de querer ser o melhor no que ele deveria ser, mas ele queria o Messias, mas também ele perseguiu a igreja, porque ele achava, como um carpinteiro vem falar que é o Messias? E aquilo causa um conflito e de repente, a graça abraça Paulo. Ele era um fariseu zeloso, mas ele se considerou o pior dos pecadores quando entendeu a graça. Abre comigo lá em 1 Coríntios capítulo 15, 9 ao 11. Queria que você acompanhasse comigo. Porque Paulo, no desenvolver do seu ministério, ele vai corrigir a igreja de Coríntios. Irmãos, que igreja difícil é a igreja de Corinto, é ou não é? Era uma igreja difícil. Pessoal, um queria falar em língua, o outro não queria. Um queria ser de Paulo, outro queria ser de Apolo. Havia gente que tratava pessoas com mais posse de uma maneira. Havia preconceito. Igreja complicadíssima, complicadíssima. Um se achava melhor que os outros. Então assim, se fosse eu antes, eu assim, vou baixar aqui várias escrituras falando sobre egoísmo, sobre orgulho, sobre isso, sobre aquilo. E sabe qual é o argumento que Paulo usa para corrigir essa igreja? A graça. 1 Coríntios 15, 9 a 11 fala assim: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, isto é o que pregamos, e é isto que vocês creram. Paulo, ao corrigir a igreja de Corinto, ele apela para a graça. Ele fala: eu fiz muito, e eu faço muito, só que agora eu faço guiado pela graça. E ele fala: nem sou eu, é a graça, é a motivação que eu tenho em Cristo. A graça não tornou Paulo uma pessoa inútil, pelo contrário. Ele começou a trabalhar tanto, porque a graça o motivava. Ele olhava as pessoas e falava: puxa, essa pessoa precisa de graça. Irmãos, casamentos falidos precisam de graça. Relacionamentos de pai e filho, de mãe e filha, de mãe com filho, filho com mãe, precisam de graça. Relacionamento na igreja precisa de graça, é ou não é? Relacionamento no trabalho, relacionamento no que seja. Nós vamos entrar, nós já estamos em épocas de muita polarização política, ao ponto de irmãos que se amavam não se amarem mais por causa do posicionamento político. Você não precisa de argumento, quem está certo está errado, você precisa de graça, de entender que você não é melhor em nada, porque você pensa diferente. E a graça nos leva ao arrependimento, ao acolhimento e ao amor. Paulo foi sustentado pela graça. Irmãos, lá em Hebreus 4, versículo 14 a 16. Acompanhem comigo, por favor. Hebreus 4, 14 ao 16. Diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado.
Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Me inspira muito como o autor de Hebreus trata a graça. O que ele fala? A graça está em um trono. Ele fala: se aproxima desse trono. Quem senta no trono? Aquele que reina, aquele que dá ordens, não é? Aquele que fala é isso e aquilo, porque ele tem autoridade. O que a Bíblia está falando é que a graça tem autoridade. Sentou em um trono. E o que mais fala? Que você deve se aproximar. E quem é a personificação da graça? Jesus. Ele está sentado, derramando graça sobre nós. Sabe, João ele descreve esse trono da graça. Vamos lá em João 1, 16 a 18. Nós já estamos terminando. João 1, 16 a 18. João fala o que é esse trono da graça. João 1, 16 a 18. Todos recebemos de sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. João está expondo para nós o que é esse trono e quem está sentado lá. Ele fala: é Jesus, e ele está dando graça sobre graça. E ele fala a verdade também, mas é a graça. A graça não exclui a verdade. Por causa da graça você não vai deixar de saber quem você é. Eu queria dar algumas aplicações sobre o que eu falei hoje, sobre esse atributo. Primeira aplicação, anota aí: não tenha medo de falar sobre a graça. É impressionante como as pessoas têm medo de falar sobre a graça. Se eu falar que tudo é de graça, as pessoas não vão valorizar. Não é assim que a gente fala? Não, vamos cobrar um valorzinho, porque as pessoas só valorizam se pagam. E alguns transportam isso para a salvação. Só são salvos aqueles que merecem. E a mensagem da graça não é essa. Você é salvo porque Deus assim o quis. Você é salvo porque Jesus morreu por você, não pelo que você faz. Vou te dar um exemplo sobre isso. E olha, e é interessante porque Cristo, ele veio cheio de graça e ele veio cheio de verdade. A graça não vai anular, falar quem você é. Lembra quando Pedro chega em Atos 2 e fala: olha, vocês crucificaram a Jesus. E a graça permitiu que aquelas pessoas reconhecessem o pecado e falassem: o que eu faço? O que Pedro fala? Arrependa, seja batizado, e seus pecados serão perdoados. E Pedro vem com a mensagem da graça: olha, arrependa-se porque Cristo perdoa seus pecados pelo sangue dele. E aí eu queria dar um exemplo para vocês, como que nós precisamos aprender a falar mais sobre a graça. Em Romanos 3, 23 a 24, passagem extremamente conhecida, fala assim: pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Quantos conhecem esse versículo? Um monte, né? Quando a gente estudou a Bíblia, só que parece que a gente fala: não fala o versículo 24 não, hein? Não fala não, fala só que ele está afastado de Deus e que ele vai para o inferno. Cuidado para atravessar a rua, você se arrependa. E lá no versículo 24 fala: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós deveríamos dar mais ênfase ao 24. Você é um desgraçado, você merece o inferno, mas Cristo justifica seus pecados. Hora que Deus vai descer com a ira, que é um atributo. Eu até estou querendo falar sobre o atributo da ira de Deus. É um atributo. Deus é um Deus irado. Quando Ele vai aplicar essa ira, Ele também resolve por meio de Jesus. Você não, porque eu sei que alguém pagou por você, você está pago.
Olha que maravilha é a graça. Quando de nós, eu falo por mim, às vezes estudando a Bíblia, eu ressaltava o versículo 23, você está destituído, você não presta, chora. Não era assim? Martelando a culpa, sinta a culpa. Quando a pessoa está lá arrasada no chão, você fala, mas Jesus morreu por seus pecados. A pessoa nem escutou isso mais. E aí ela vive a vida cristã dela, confessando tudo o que fez e o que não fez, porque ela não quer perder a salvação, porque ela não entende a graça. Irmãos, e a graça muda, te transforma. Você não tem coragem mais de ser quem você era, porque agora você tem vida em Cristo Jesus. Nós deveríamos sair celebrando e falando com todo mundo, essa igreja deveria estar cheia. Ainda não por causa das restrições, mas nós deveríamos ser uma igreja cheia, porque nós estamos espalhando a graça de Deus. Não resolve, Deus nos chamou pela graça e não pelas obras, e as obras virão. Não tenha medo de falar da graça. Jesus não teve medo de falar da graça para Paulo. E número 2, segunda aplicação: ensine, exorte e repreenda com toda a graça. Abre lá comigo em Timóteo, de 11 a 15. Tito 2, de 11 a 15. Abre lá em Tito 2, de 11 a 15. Eu amo essa escritura, me encoraja muito. Versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Presta atenção, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando e repreendendo com toda a autoridade, que ninguém o despreze. Olha que incrível. A graça não te torna alguém imoral. Já que eu estou perdoado agora, vou pôr o pé na jaca, já está tudo resolvido. Ela te ensina. Tudo aquilo que nós esperamos de alguém, e às vezes a gente quer pôr culpa. Olha, se você não fizer tal coisa, você não vai fazer isso, Deus não te aceita. Às vezes nós tentamos colocar culpa para alcançar esses objetivos. E Paulo está falando: Tito, prega com autoridade e fala, olha, prega sobre a graça, porque a graça ensina. É Deus trabalhando no coração do ser humano. Sabe, irmãos, nós precisamos ajudar e exortar. E Paulo fala: exorta, fala, mas seja guiado pela graça, porque todos nós, sem exceção, fomos alcançados pela graça. Ninguém mereceu e ninguém merece. Nós somos o que somos, não pelo que fazemos, mas por aquilo que Deus fez por nós e continua fazendo. Amém. Outra aplicação: a vida cristã não é o passeio, mas com a graça nós vamos suportar. Nós precisamos da graça de Deus para suportar perdas. Maria José perdeu a mãe dela, a Bruna perdeu a avó. Muitos de vocês perderam familiares, pais. Alguns que nós conhecemos perderam a mãe, o pai, filhos. Nós não estamos em um passeio, nós estamos vivendo um momento crítico lá no Afeganistão, O Talibã agora vai caçar os cristãos. E cadê a graça? E essas pessoas precisam da graça, e que a graça de Deus os alcance, porque vão passar por momentos difíceis. Irmãos, nós estamos passando, o que nós passamos aqui em Belo Horizonte é leve, ou em São Paulo, que seja, o máximo uma proibição ainda. Você não fica indignado que estádios abram, os estádios estão abrindo, você pode ir lá,
os bares, mas a igreja não. Já são os primeiros, indícios. Vamos precisar de muita graça para suportar, para não ir atrás. Nós não estamos em um passeio aqui neste mundo. Não ache que aqui é o seu lugar de diversão, é o seu lugar máximo de prazer, de conquistas. Isso tudo está reservado lá no céu. E aqui nós vamos precisar de muita graça. O próprio Jesus falou: olha, nesse mundo vocês passarão por aflições, mas persevere, tenham paciência. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Jesus não prometeu um passeio para nós aqui neste mundo. Orem pelos irmãos do Afeganistão, orem pelos irmãos do Haiti que estão passando por necessidades. Que a graça de Deus os alcance. Aplicação: a vida não é um passeio, mas com a graça nós podemos suportar. E para terminar, a outra aplicação: graça abre sepulcros. Sabe, os mortos como nós, eles serão ressuscitados pela pregação da graça. Não é pela culpa, não é apontando o dedo, mas pregando a graça. Eu quero falar com você que ainda não conhece a graça de Deus, que tudo que eu estou falando parece bonito, mas não é sua realidade, porque você ainda vive uma vida de um morto espiritualmente. Não é o que Paulo fala: vocês estavam mortos e seguindo os desejos da carne. Se você é uma pessoa que segue os desejos da carne, que a sua carne controla a sua vida, que você precisa ser imoral, que você vive escravo da pornografia, que você é violento, que você abraça causas que você sabe que não são causas que Deus levantaria, se você está buscando um propósito como louco e não conhece a graça de Deus, eu quero falar que você precisa de um Salvador. Porque quando a gente não tem um Salvador, a gente quer encontrar alguma coisa que nos salve. E o único Salvador é Jesus. Se você está nos acompanhando, queria encorajar muito para que você conheça esse Deus cheio de graça. Estuda a Bíblia também. Tem pessoas aqui capazes de te ensinar. Eu sei que tem pessoas em São Paulo. Deus está agindo. Esse atributo de Deus está liberado sobre nós. Estávamos mortos e Deus nos deu vida. Irmãos, tantas coisas poderíamos falar hoje. Vamos parar por aqui. Eu queria muito encorajá-lo. Estuda sobre a graça. Se você não concordou de alguma coisa, pode vir, vamos conversar. Eu não sou dono da verdade, mas a graça está explícita e derramada sobre nós. As Escrituras vão apontar para a graça desde o Antigo Testamento. Queria muito que nós pudéssemos viver nessa perspectiva e pregar o Evangelho na perspectiva da graça. E a graça vai ensinar a cada um. Olha, esposo e esposa, pai, mãe, irmãos, precisamos ser graciosos também uns com os outros, porque a graça nos alcançou. Amém? Vamos orar. Deus, nessa manhã, nossos corações estão expostos diante do Senhor. Pai, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe de que somos feitos. Pai, o Senhor sabe da nossa condição espiritual, às vezes do vazio que domina os nossos corações. Pai, eu oro para que a graça seja o suficiente para nós. Assim como o próprio Paulo, Pai, clamou ao Senhor para que Ele tirasse um espinho da carne, e a tua resposta para ele foi: a minha graça te basta. Deus, que isso seja algo que vamos perseguir, viver suficientes, somente pela graça, Pai, porque é ela que nos dá vida. Eu oro por essa igreja, pelos nossos irmãos espalhados no mundo inteiro. Pai, oro pelos irmãos no Afeganistão, que o Senhor conceda graça para que eles suportem a perseguição e a morte. Pai, os irmãos do Haiti. Pai, abre nossa mente para que a gente veja muito mais do que nós temos visto ao ler a Tua Palavra, um com o outro. Eu clamo ao Senhor, Pai, que nos ajude a conhecer esse atributo maravilhoso. Obrigado porque o Senhor está sentado no trono, e é um trono cheio de graça. Louvado seja o Senhor. Pai, abençoa também nossos irmãos de Ribeirão Preto, para que a graça do Senhor sempre seja a maior motivação, Pai, o maior encorajamento. Louvado seja o Senhor por isso. Agradecemos por Jesus, o autor de nossa fé, o homem que derramou a sua graça sobre nós. Em nome dele que oramos. Amém. Obrigado, irmãos. Vamos terminar com uma canção. Ótimo domingo.